Muito bem. Nós vamos abrir a palavra do Senhor na segunda epístola de Paulo, capítulo 3, versículos. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, de 1 a 8. Em reverência à palavra do Senhor, vamos colocar em pé. Sabe, porém, isto, Paulo falando a Timóteo, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, vaidosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, sensuais, sem cruéis e sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento, réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Que Deus aplique a leitura da sua santa palavra aos nossos corações. Podeis assentar, amados. Queridos irmãos, este texto, quando fala no fim, Paulo está apontando para o final da era da igreja. E essa relação que ele elenca aí, essa lista que ele faz aí, ele não está se referindo a gente fora da igreja. Ele está se referindo a um tipo que vai frequentar a igreja, será de dentro, a qual ele chama de tempos difíceis. Ele está dizendo no fim. Ele está apontando para Timóteo, é lá no fim, não é agora, é no fim. A igreja será invadida por esse tipo de gente. Daí a lista, vocês podem ver aí o tipo de gente que vai aparecer no meio da igreja. E diante disso é que vem a necessidade, para enfrentar essa época do século XXI, a necessidade que nós temos de experimentar um quebrantamento e um despertamento da parte do céu. Precisamos. E digo mais ainda, é difícil para mim entender, ou para eu entender, avivamento de uma maneira como foi no passado, aquele avivamento coletivo, geral. Eu estou mais com o avivamento do Apocalipse, onde a palavra de Deus diz: quem é santo, santifique-se mais, quem é sujo, suje-se mais. Então o avivamento, na minha visão, ele vai ser um avivamento, será um avivamento individual. Individual, quem é santo, santifique-se mais. Então o que vai acontecer numa era dessa, em que a igreja está sendo invadida por esse tipo de gente? Haverá em alguns um desejo de mais santidade ainda. E é isso que nós estamos clamando, é isso que nós necessitamos para enfrentar o século presente e transtornar ainda, para a glória de Deus, esse ateísmo, esse ceticismo, essa falta de fé que está invadindo a humanidade. Então nós precisamos, como foi mostrado ali aquele quadro, de um avivamento para estremecer nossas almas, e começa isso com oração, o clamor. E um dos pedidos que Jesus deixou para a sua igreja foi esse: a seara é muito grande, rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua obra. Queridos, nessa noite eu só quero resumidamente
abordar dois assuntos do que o avivamento deve fazer nos nossos corações e no nosso arraial. Primeiro, um crente avivado, naquele sentido da Bíblia, chorar pelos pecados, coração contrito, espírito quebrantado, fome e sede de Deus. Esse é o crente avivado, que clama por mais semelhança com Cristo, que tem essa paz que Cristo nos dá, que tem esse desejo de fugir do pecado, que quer ser um referencial e se colocar sempre na contramão do mundo, não seguir a multidão, não aceitar o que Deus abomina. E isso, vamos lá para Romanos capítulo 10, versos 14 e 15. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Avivamento é isso. Isso não pode parar. Isso não pode ser um versículo recitado só na escola dominical, ou recitado no púlpito, ou anotado na Bíblia. Não. Isso é a responsabilidade, a consciência que nós temos e que devemos ter dessa obra de Deus. E nós estamos numa época em que o evangelho está sendo mangado, zombado, os escândalos se multiplicam. Eu não sei aqui, mas na minha igreja está difícil conversão. Quando um ou dois levantam a mão lá, é uma bênção. Uma igreja que, quando se pregava o evangelho algumas décadas passadas, era 10, 20, 30 pessoas indo na frente. Chegamos a batizar 40 pessoas num dia só, 50. Agora é 10, 9, 11 batismos. O que está havendo? Então está difícil. Recuar? Não. Está aqui, a missão é essa, a visão é essa. Se não tiver missões, irmão, é problema em cima de problema. A igreja que não faz missões só enfrenta problema. É um lago. Já viram um lago parado? Aquele livro do pastor Rocha, quem ali por nós, essa ilustração é bem apresentada. Vocês já viram um lago estagnado? O lago não leva água. Ele acumula água e a água fica parada ali. Aí o que você começa a ver no início do lago ali? Aquele limo, aqueles mosquitinhos voando, bichos, aquele mau cheiro. O lago, ele apodrece porque não vai. Mas o rio, ao contrário. O rio para onde vai? Leva o quê? Leva a vida. Já viram a margem do rio como é que é? Dos dois lados? É verde. É fértil. A igreja tem que ser um rio que vai. Ela não pode parar isso. Mesmo o tempo sendo difícil, está sendo difícil. O pecador está cada vez mais endurecido, mas a obra continua. E Cristo ainda não voltou porque Deus ainda está sendo longânimo. Sabe do que Jesus está precisando? Agora, um exército. De quê? Não riam não, porque tem base na Bíblia. Jesus está precisando de jumentos. Jumentos, abra a palavra do Senhor. Abra lá em Mateus, capítulo 21. Olha que coisa linda. Mateus, capítulo 21. O versículo 1 até o verso 9. E quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que está de fronte de vós, ide à aldeia que está de fronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-nos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os há de mistério. Uma tradução diz: o Senhor precisa deles. Olha aí, o Senhor precisa do jumento. Coisa terna, né? Que Jesus precisava de um jumentinho. Para quê? Olha aqui. E se alguém vos disser, o Senhor precisa deles, então logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz:
Eis aí o teu rei, filha de Sião, eis aí vem o teu rei, manso e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos, e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. Que coisa bela! Aí o que aconteceu? Jesus sentou em cima da jumentinha, carregando a cria dela, e entrou em Jerusalém. Olha que quadro glorioso. Qual foi a reação? Qual foi a reação da multidão em Jerusalém? Qual foi? Hosana! Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana ao filho de Davi, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E davam glória a Deus. Vê se você repara aí, se tem alguém dizendo, olha o jumentinho que bonito. Não há uma menção do jumento. Sabe por quê, irmãos? O jumento carregou o rei para que o rei fosse glorificado. Ninguém viu o jumento não apareceu, mas Jesus apareceu sobre o jumento. Estão entendendo qual é a função do crente jumento? É levar Jesus. Amém. Para que Jesus seja glorificado, é levar a palavra da vida. É a vida, não tem outro caminho. O Senhor precisa de jumentinhos. Se aqui, vocês que estão me ouvindo, todos nós aqui, se eu fosse, digamos, uma espécie de Osama Bin Laden, falando com muçulmanos aqui, e eu dissesse aqui, nós temos uma operação a ser realizada, e eu preciso de 20 moços para se explodirem por lá, para serem mártires. Por favor, venham à frente. Rapaz, ia ter problema, ia vir tudo quanto era moço para cá. Ia todo mundo. Eu quero correr por lá, eu quero me explodir, quero casar com 72 virgens lá no céu. Não é essa a finalidade? É isso que eles prometem. É isso que eles prometem para que se explode. Levar a morte. E depois a perdição também. Quer se explodir por lá. Morte. Aí vem, eu ia ter problema. Eu disse, não, eu só preciso de 20. Mas o Senhor Jesus está precisando de um jumentinho. 2 jumentinhos, 3 jumentinhos, quantos jumentinhos puderem. Parece que é uma resistência maior. E note como diz o texto, o Senhor precisa dele. O Senhor precisa dele. O meu jovem, minha jovem, pensem nisso, adultos que querem fazer o trabalho do Senhor. As tribos precisam. Como foi dito aqui, Jerusalém, Judéia, Samaria, em todo lugar está precisando. As crianças precisam. Venha ali. Quem quer se sacrificar? Lá na igreja, quando o missionário vai para o campo, a gente já fala logo de cara. Sai daqui morto. Está morto? Então pode ir. Se não tiver morto, não vai. Então, queridos, nós precisamos nos conscientizar. A igreja continua a sua marcha. Os tempos são difíceis? São. O povo está endurecido? Está. Foi-se o tempo que o povo tinha fome do Evangelho. Mas ainda há aqueles que podem ser alcançados. E é por isso que a igreja tem que ir. Não é porque a situação desse jeito for parar, não. Mas a realidade é essa. Mas a realidade também é que a igreja tem que continuar indo. Independente do que for, ela tem que avançar. Ela é rio. Rio não pode parar. Se parar, estagna. Se estagna, fede. Se fede, a junta cheia de detritos, problemas de tudo quanto é lado. Perde a visão. E Salomão falou no capítulo 29 de Provérbios, verso 18, o que foi que ele disse? Por falta de missões, por falta de visão, por falta da palavra, o povo se corrompe ou perece. Então, queridos, precisamos de jumentinhos que se disponham a levar Jesus. Em último lugar, o avivamento nos dá aquela grande visão. Essa palavra visão está meio estranha também, viu?
o avivamento nos faz entender o tempo que nós estamos vivendo, à luz da palavra profética. E olha o que diz aqui o verso 29. E disse-lhes uma parábola: olhar para a figueira e para todas as árvores. Quando já tem arrebentado nações, né? Vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que já está perto o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, que coisas, olha, são muitas. Começa aí, né? Essa palavra já está aí, ó. É o reverdecer da figueira. 1948, Israel foi instalado lá como nação, está lá até hoje, ninguém vai tirar mais. Ninguém tira mais. Simplesmente porque a Bíblia diz: eu, Senhor, o disse e o farei. Pronto, acabou. É por isso que quase 180, 70 milhões de árabes não conseguem eliminar 8 milhões de judeus. Um paísinho do tamanho de Sergipe. Mas ninguém tira mais eles de lá. Considerado uma terceira potência em termos de braços militares. Braço armado, força armada. Um estadinho daquele tamanho. Presente nos maiores acontecimentos científicos da história aqui, Israel está no meio. E não sei porquê, Jerusalém, quer dizer, nós sabemos, Jerusalém, uma cidade de pedra, pode noticiar coisas sobre Londres, Berlim, Roma, capitais e tal, mas quando acontece qualquer coisinha em Jerusalém, pronto, o mundo se apavora, uma pedra pesada para todos os povos. Então, irmãos, o fim está vindo e nós estamos depois que Israel voltou para a sua terra, em 1948, que os judeus voltaram e se firmaram depois de 2000 anos de expatriamento, de desterro, Israel voltou e está lá hoje. Só para pensar, o que aconteceu na história do mundo de 48 para cá? Irmãos, a instalação do povo judeu, houve um aceleramento no cumprimento da palavra profética, mostrando que Jesus Cristo está para vir. Eu não vou ler, mas só para registrar, Isaías capítulo 42, versos 22 a 25, se quiserem anotar, a Bíblia previu Hitler, a Bíblia previu o nazismo, a Bíblia previu Israel queimado, a Bíblia previu, através de Ezequiel capítulo 37, um vale de ossos, fruto de Israel queimado. Mas a Bíblia previu que esse povo sairia das cinzas, que esse povo se levantaria. Havia um rebuliço naqueles ossos secos, espiritualmente falando. Os ossos secos levantaram-se. Isso foi até 45, de 40 a 45. Em 1948, esse povo estava lá. Levantou ou não levantou os ossos secos? Cumprimento da palavra profética, nunca mais sairão de lá. Década de 60, a Guerra dos 6 Dias, o movimento dos hippies, o concerto de Woodstock, o aparecimento dos Beatles. Já temos aí o início da quebra dos paradigmas presentes. Começou lá, na década de 60. Preceito é uma palavra em desuso. O homem do século XXI não quer saber disso, mas começou lá, em Woodstock com os hippies. Lá começou a destruição da família. Lá começou o aparecimento da Maria Joana, que é a maconha. E isso aí foi se alastrando. E hoje temos drogas mais poderosas. Hoje no rádio, a CBN falou uma lá que nem eu conhecia. Que os jovens estão pegando que os traficantes, esses bailes, como é que chama isso? Balada? Nessas baladas, estão colocando essa. Até deu um nome lá que não é tão estranho assim, você lembra o nome que deu? Colocou lá, coloca num copo, os rapazes tomam, diz que o primeiro copo, com essa droga, no segundo já está viciado. Então olha só a degradação, a depravação. Começou lá, aí vem vir. Ao mesmo tempo em que as profecias estão se cumprindo, a evolução, o avivamento das trevas está assim em evidência. Hoje quem guarda preceitos, quem preza por família, quem preza por padrões, está fora de circulação, é desprezado. Hoje o negócio é ser para frente em que jeito? De que jeito? Fazendo o que o mundo está mandando fazer. O
que essas celebridades do inútil estão ditando a moda, costumes. Está aí. Camarada, um jogador de futebol, por um negócio aqui, todo mundo quer pôr. Aparecem essas cantoras de punk, eu não sei se punk, rap e não sei o que, põe umas roupas estranhas, daqui a pouco tá uma meninada aí querendo imitar. Jogador de futebol, todo marcado, cabelos pintados, cada corte de cabelo exótico, tá a turma toda querendo imitar. Aí você vai pregar os padrões de Deus, não, sai disso, é. Aí eu me lembro de Jeremias, o povo não gosta da minha palavra. Não gostam dela, diz o profeta. E ninguém vê isso, irmãos, a coisa está feia. O quadro é feio. É hora mesmo de nos apegarmos a um avivamento e alegrar o nosso coração e dizer lá dentro, Maranata! Ora vem, Senhor Jesus! Vem buscar a tua igreja esse império do mal destruir. Olha o que diz aí na palavra do Senhor. Jeremias 6, verso 15. Porventura, envergonham-se de cometer abominação? Ah, mas está falando para Israel. Sim, mas qual foi o problema que Israel recebeu o juízo? Israel é um tipo para nós. É olhar para Israel e ver a nossa conduta aqui. Deus não poupou Israel. Se não poupou os ramos naturais, não vai poupar também o enxerto, não. Porque nós somos enxertados neles. Se ele não poupou os naturais, não vai poupar não. Então isso aqui é para nós também, olha aqui. Porventura envergonha-se de cometer abominação. Pelo contrário, a geração sem vergonha aqui. Olha, pelo contrário, nem se envergonham. Nem tampouco sabe o que é se envergonhar. É uma geração sem vergonha. Não sabe o que é ter vergonha. É sem vergonha. Aqui. Portanto, cairão entre os que caem. Nos tempos em que eu visitar, tropeçarão, diz o Senhor. Olha. Capítulo 8, verso 12, é o mesmo versículo. Aí você lê esse texto. Ah, mas está no Velho Testamento. Como eu já falei, eu não digo para nós. Mas vamos lá para Romanos. Vai lá para Romanos, capítulo 1. É preciso ler a Bíblia e olhar para o quadro presente. Romanos, capítulo 1. Versos. Não sei, o meu relógio está correndo, não. Capítulo 1, verso 24 a 32. Aqui a condenação do pecado da humanidade. Então Paulo escreve elucidando o que acontece quando o homem corta qualquer atividade aqui, ele corta de dependência lá em cima. Olha só o que diz aí. Por isso, por causa do desvario da humanidade, por causa da rebelião da humanidade, por causa desse coração duro que o homem tem, olha, por isso, também Deus entregou estas pessoas, né, a humanidade, as concupiscências de seu coração, a imundície, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Honraram, serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou. Presta atenção aí. Vá seguindo aí. Presta atenção agora. Por isso Deus os abandonou. Não querem meus conselhos? Bom, façam os seus. Veja o que deu. Por isso Deus os abandonou às paixões infames. Porque até suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. Mulher por mulher. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade um para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu eu. Não se importaram de ter conhecimento de Deus. Por isso, Deus os entregou às paixões
infames, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. E aí vai. A que ponto a humanidade chegou? Eu tenho comigo aqui, quer dizer, não, a pessoa querem viver a maneira deles, faz o que quer, mas biblicamente é uma abominação. Homossexuais, lésbicas, seja lá o que for, nós os respeitamos como cidadãos civis, mas abominamos, repudiamos aquilo que Deus abomina. Amém. Se Deus abomina, abominamos também. E sabe o que é abominação? Não sei se eu falei isso ontem. Um dos significados de abominação, quando diz que Deus abomina, significa que ele se enoja. A revista Veja, eu sei que muitos viram aqui, muita gente lê aqui, mas é só para lembrar. A revista Veja publicou uma página aqui, uma foto, a imagem da semana, casamento de 2 homens. É aqui, beijando a mão, etc e tal. Sinceramente, gente, na minha juventude eu nunca percebi isso. Isso, muita gente tem sido isso. Já está na rua aí, homem passeando com homem de mãozinha dada, mulher passeando com mulher, lá em Conquista tem um shopping lá, a gente vai lá, misericórdia, que horror. É mulher com mulher, homem com homem. Outro dia passou 2 rapazinhos, ele com a mão no ombro do outro e o outro com a mãozinha aqui na cintura dele. Sim, um rapaz, não com a moça. Aí no meio daquela avenida toda lá, aí o rapaz passou, os 2 passaram e tal, e tal. Eu parei e fiquei olhando. Eles passando. Eu, um velho e outro velho, fomos os únicos 2 que pararam para olhar. O resto da turma ia lá, passando, já está considerando normal. Irmãos, não pode ser normal uma coisa que Deus diz que é anormal. Não é normal. Macho e fêmea criou, acabou. Então não aceitamos isso. Mas eu estou falando isso para vocês verem. Sabe, a gente tem que estar com o olho aberto. A palavra profética, o fim está chegando, irmãos. Fazer a obra do Senhor enquanto é dia. Porque vem a noite quando ninguém mais vai poder fazer nada. Aí é só dizer, Senhor, subir, preparar a candeia, preparar o azeite. Não é ficar que nem aquelas virgens que ficaram lá enrolando. Ah, o céu, o noivo chegou e aí deu um pânico em todas. Mas as outras estavam lá preparadinhas. Sim, estavam bem preparadas as outras. Quando chegaram era tarde demais. Olha, está perto o dia da volta do Senhor. Amém. Nós estamos vendo isso aqui. Amém. E uma outra coisa mais, um outro sinal também. Meus queridos, suicídio de alunos preocupa escolas. Crianças se suicidando, crianças falando em suicídio, juniores, estudantes se matando. Tem um desenho aí, olha o desenho da miséria, loja do suicídio, não sei quantos já viram aqui, tem gente que viu, tá vendo? Loja do suicídio, ensinando como se suicidar. Baleia azul é de caterva. O quadro está feio. Loucuras e mais loucuras. Olha esse outro aqui. Jovens. E isso aqui é fonte, viu, irmãos? Artigos assinados, isso aqui é fonte, não é aquele negócio de... Como é que chama? Fake news, nada disso. Olha, jovens aspiram. Camisinha pelo nariz em vídeos publicados na internet. Eu vi uma coisa horrível. Eles enfiam a camisinha por aqui e puxam pela boca. Não estou fazendo sensacionalismo não, está aqui. Eu estou mostrando para vocês aquilo que a palavra do Senhor fala. Lá em Jeremias, capítulo 5, se não me engano, coisa horrenda está acontecendo na terra. E Jesus, lá em Mateus capítulo 21, verso 10, em Lucas 21, verso 10, ele usou uma expressão de coisas espantosas. Não é espanto? É um espanto isso. O diabo descerá à terra com grande ira. Sabe por quê? Sabendo que pouco tempo lhe resta. E vou dizer uma coisa.
Vou dizer, peço a Deus, Senhor, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de nós. Esse grupo, esses grupos fiéis, que defendem a inerrância das Escrituras, um Deus trino, um Cristo que se foi revelado como Deus e é Deus. Esses grupos que pregam a volta desse Cristo, esse grupo que prega a obra missionária, esse grupo que prega pelos fundamentos, preza os fundamentos da palavra, esse grupo é alvo do diabo. Cuidado, vigiai, porque o diabo odeia o verdadeiro crente. O diabo odeia. É porque nós, os crentes que amamos Jesus, pelo Espírito Santo, desmascaramos as obras do diabo. Enquanto estiver aqui, daí a necessidade, né? Quando for tirado aquele que o detém, aí ele se manifesta. Mas enquanto a igreja fiel estiver aqui, ela vai desmascarar a obra do inferno. Então cuidado também. Fazer a obra, vigiai, orai. Por quê? A vossa redenção está próxima. Amados, tenham paciência, estou terminando. Só por último condição. Sinal do fim, apostasia. Quando você sabe que estão armando palco, ringue, primeiro se tira o púlpito, aí vê os conjuntinhos lá na frente e começa a cantar. Sabe aquela voz de Verônica arrependida? Ai, o Senhor me perdoou, o Senhor. Aquela voz caramelada, aquela voz de piedade demais. Aí começa aquele mantra que não vai nem para frente nem para trás, nem para frente nem para trás, nem para frente nem para trás, um oba-oba, e vai entrando. E aquelas pessoas, mas a igreja não pode ser assim. Bom, mas a igreja tem que ser o retrato que a Bíblia ensina. Amém. É isso aí que a igreja tem que ser. Paulo deixou uma ordem de culto. Está lá a ordem de culto em Efésios e Colossenses. A ordem de culto de um pastor batista bíblico está na Bíblia. Amém. Mas não precisa mudar. Mudar por quê? As palavras não mudavam, não muda, é sempre aquilo. Oração, leitura da Bíblia, cântico especial, cânticos espirituais e a pregação da palavra. Mais o quê? Oba-oba, dancinha, coreografia. Me perdoem, isso não é de Deus. Não é de Deus. Não posso aceitar isso. Mas quando um dos pastores falou, foi o pastor Jairo, né? Sou Moisés. Quando ele chegou lá na montanha, tira as tuas alparcas. Quer dizer, nada no pé da terra, nada na sola que seja lá daquele caminho ali profano vai entrar aqui, porque aqui é santo. Tira as alparcas. E ele tirou. E lá em Hebreus 12, se não me engano, 25, acho que é 12, 25, capítulo 12, fala que tão terrível era a visão que Moisés tremia. Culto é um povo que adora um Deus eterno, santo, puro, e que precisa do melhor. Não é fazer como o povo de Israel, que levava cabrito aleijado, levava cabrito cego e queria a bênção ainda por cima. Ainda queria a bênção. O povo quer bênção, mas não quer adorar de coração. Meus amados, nós precisamos de um avivamento que aqueça o nosso coração e que faça mais e mais aumentar esse anseio pela volta de Jesus Cristo. Olha, fazer missões e ansiar, desejar a volta de Cristo são escudos que nossa denominação tem que defender e mostrar, além dos outros que nós temos, os fundamentos, conforme rezam lá na declaração de fé, maravilhosa declaração de fé que nós temos, mas são dois escudos presentes na vida que se sobressaem: anunciar o rei, jumentos,
e aguardar o rei. Isso daí. Olha, me perdoe, mas não se trata de uma coisa assim. Eu sei que o céu é todo aquele que realmente converteu-se, aceitou Jesus Cristo, entendeu que Ele é o Senhor e Salvador e confessar, está salvo. Mas agora, irmãos, eu sou batista porque eu tenho convicção que essa denominação é a denominação que neotestamentária. Sabe por quê? Olha só, teve uma convenção em Jerusalém, teve uma sessão em Jerusalém. Nós somos bons para a sessão, né? Tem a sessão em Jerusalém. Então eu entendo, a igreja de Jerusalém foi a primeira igreja batista, porque era congregacional. O assunto era levado, né? Paulo levou o assunto, foi tratado em assembleia. E crer no Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus a plenitude da divindade, Jesus a plenitude da divindade revelada, o Espírito Santo a plenitude de Deus em ação. Cremos nisso e cremos nesse Cristo maravilhoso que morreu, ressuscitou e vai voltar. Porque Ele disse: vou e volto, para que onde eu estiver, estejais vós também. Queridos irmãos, quebra-me, Senhor, aviva-me, Senhor, faz de mim um jumento para levar o rei. Levar o rei, que ele apareça e eu, suma. Ninguém viu o jumentinho, só viram Jesus. Quantos povos estão aí ainda, embora estejamos com essa rede de equipamentos, a internet e tantas coisas mais, mas ainda muita gente que precisa ouvir. E é por isso que a longanimidade de Deus permanece, para que muitos ainda venham ao ver, porque Ele não tem prazer na morte do mundo e quer que muitos ainda venham a se converter. Responsabilidade de quem? Da igreja. Da igreja. Manter isso, realizar isso e pregar isso. Que Deus nos abençoe.